Oi, chefe. Então, vou lá, mas eu com uma nova especialidade. Hoje é a especialidade de jogos de tabuleiro. E o que eu vou fazer hoje é um item falando sobre a importância dos jogos de tabuleiro na infância, pré-adolescência, adolescência, até na idade adulta. E o porquê que ela é tão importante para a educação das crianças. Eu separei alguns tópicos aqui, eu escrevi alguns tópicos numa folha. E vou falar deles e vou comentando sobre, ok? Bom, o primeiro tópico que eu coloquei foi seguir as regras. Uma das mais importantes lições que as crianças aprendem nos jogos é seguir regras. Eles aprendem que todo jogo tem um conjunto diferente de regras e de que precisa de paciência para entendê-las. As regras desenvolvem um senso de disciplina e ordem na criança, e elas podem aplicar essas lições nos estudos e em outras atividades. Então, o importante das regras para uma criança ela aprender que não só um jogo, como tudo que ela for fazer, como às vezes na escola ela precisa fazer um trabalho, ou em casa, seguir as regras de casa. Então, isso é para que ela entenda que em todo lugar que ela for, vai ter algum tipo específico de regras, que ela vai ter que seguir, não importando o que for. É um conjunto de regras feitos pra gente seguir e é importante a uma criança entender isso desde pequena, porque senão depois vai ser muito mais difícil colocar na cabeça de uma criança que existem muitas regras diferentes para ela seguir e que ela precisa seguir todas elas. Por isso que é muito importante a gente ensinar isso desde pequenos. E os jogos de tabuleiro ensinam isso, logicamente. Segundo ponto, pensamento proativo. Quando se joga em tabuleiro, as crianças são ensinadas a pensar proativamente, enquanto são treinadas a antecipar o movimento dos outros jogadores. Isso ajuda a planejarem suas atividades durante a vida e se saírem dos seus companheiros e competidores na escola e fora dela. O pensamento proativo, além de, claro, você antecipar tudo que poderá vir no futuro ou que poderá acontecer, é muito importante para você desenvolver planos para a sua vida. Quem segue a vida na base dos planos, fazendo planos para tudo que tem, sabe o quanto que é importante você pensar em tudo que pode acontecer, o que pode acontecer se você fizer tal movimento, ou se você fizer tal coisa, e é a mesma coisa no tabuleiro. Caso você faça algum movimento, você sabe que pode acontecer de você talvez cair fora ou você continuar. Existem, e isso é muito importante para a criança, para ela entender que existem dois caminhos e que ela tem que tentar escolher é o caminho certo para ela traçar. Terceiro ponto, aprender que a derrota faz parte do caminho. Quando você joga com seus filhos, você tem a oportunidade de ensiná-los que está tudo bem perder algumas vezes. Esta lição ficará com eles para sempre. Eles começarão a ver as perdas como parte do processo para o sucesso. No lugar de chorar pela perda, aprendem a não repetir seus erros. Os jogos ensinam seus filhos a perder com graça, entendendo que o prêmio vem da experiência. Isso é muito importante, tem muita gente que deixa as crianças ganharem porque não querem que elas chorem, porque não querem que elas achem que elas não são boas para jogar os jogos. Aqui isso é uma coisa que a gente tem que entender, que a derrota ela faz parte da vida. Nós temos que entender que às vezes perder é o que vai acontecer alguma vez. É a mesma coisa quando você tá na escola que você fez um trabalho e você não tirou uma nota boa. Perder faz parte da vida, você só tem que se preparar para os erros futuros. É a mesma coisa num jogo de tabuleiro. Você perdeu dessa vez, mas você já sabe os erros que você cometeu. Então, para a próxima vez você vai melhorar. E isso só se aprende com experiência, não se aprende de outro jeito. Você não pode simplesmente, tá bom, perder é parte da vida e vai ser assim. Sem experiência você nunca vai saber o que é isso. Então, a gente precisa ter uma noção de como é o sentimento de derrota e o sentimento de vitória, para que a gente sempre tem que seguir o sentimento de vitória para fazer a gente feliz. E nos jogos de tabuleiro é a mesma coisa. A gente sabe que se a gente perder, a gente cometeu alguns erros e a gente tem que melhorar eles. É a mesma coisa durante a vida. Quarto ponto, concentração. As crianças que são introduzidas aos jogos de tabuleiro novas têm um foco maior nas atividades. Isso porque os jogos de tabuleiro ensinam a ter concentração e estar sempre com a mente ativa. Isso é muito importante dos jogos de tabuleiro, você desenvolve uma concentração muito maior, porque você aprende que para você jogar um jogo, principalmente um jogo de estratégia,
como um detetive ou um war, você precisa estar concentrado somente naquilo. Você não pode simplesmente se distrair do mundo inteiro. Você tem que estar focado exatamente naquilo. Isso desenvolve muita concentração. É a mesma coisa com instrumentos musicais. Você sabe que você precisa estar focado naquilo para você fazer bem. Para um jogo que o objetivo é você ganhar, é isso que acontece. Você precisa estar concentrado se você quiser fazer com que tudo dê certo. É a mesma coisa com os jogos, com os instrumentos musicais e ajuda muito no período escolar. Você ter uma concentração melhor, porque você consegue focar muito mais nas atividades que você tem que fazer. E isso é importante você ensinar desde pequeno para uma criança, para que ela entenda que ela tem que estar concentrada. E com jogos é muito mais fácil você se concentrar do que sem tentar focar em alguma outra coisa. Bom, o quinto ponto, eu falei 6 pontos, mas era só 5, é o trabalho em equipe. Quando são incluídas em jogos colaborativos ou em equipes, as crianças aprendem a trabalhar em conjunto desde pequenas. Elas aprendem a valorizar cada membro do time e levar em conta as habilidades de cada um. Um bom jogador de equipe tende a ter mais sucesso porque acabará eventualmente como um líder. Bom, os jogos de tabuleiro, eles ensinam muito que a gente tem que trabalhar em equipe, principalmente quando você está jogando um crânio, como eu mostrei no outro vídeo, ou talvez você esteja jogando um jogo de duplas. Você precisa saber trabalhar em equipe, porque senão você não vai conseguir chegar no teu objetivo. E isso é muito importante até para preparar a criança para um mercado de trabalho futuro, ou trabalhos escolares, dependendo a idade dela. É muito bom você ensinar isso para ela, porque além dela se tornar um bom líder posteriormente, ela aprender a lidar com as situações e aprender a liderar, ajuda muito a lidar com as pessoas, saber como cada pessoa age e como você tem que lidar com cada tipo de pessoa. Isso é muito importante você aprender, porque senão depois, eu por experiência própria, eu jogava muito jogos de tabuleiro, mas você lidar com as pessoas é uma experiência muito diferente do que de liderança. Você tem que saber falar com determinada pessoa de um jeito do que você falaria com outra. Então é muito importante isso também. Hoje em dia, principalmente, os jogos eles desenvolvem isso. Inclusive hoje a facilidade é muito maior porque a maioria dos jogos de tabuleiro existem online hoje. Então o que acontece é que você não necessariamente precisa ter um jogo de tabuleiro em casa. Apesar de que eu sinceramente, como pessoa que cresceu jogando jogos de tabuleiro, prefiro os jogos de tabuleiro físicos. Prefiro ter o tabuleiro em mãos para jogar. Porém, os jogos de tabuleiro online, eles não deixam de ajudar também. E isso que é importante, você conseguir trabalhar em equipe, espírito de liderança e saber lidar com os outros. Bom, além dos pontos mencionados acima, é evidente que os jogos de tabuleiro têm um grande papel no desenvolvimento da personalidade. Ao longo prazo, aprendem ética, habilidades manuais, autoconfiança e ambição para seguir seus objetivos. Bom, isso é realmente muito importante. Cada criança desenvolve uma personalidade diferente e os jogos de tabuleiro, como está escrito, eles ajudam muito a formar essa personalidade. Mesmo que seja para tanto habilidades como a tua consciência. Você aprende coisas diferentes com os jogos de tabuleiro. Bom, então é isso e eu vejo vocês no próximo vídeo.